Olá, gente, bom dia, bom dia, bom dia. A paz esteja com cada um de vocês, com cada família aqui representada por vocês. Eu tô passando aqui porque me fizeram uma pergunta essa semana e eu entendi, depois que eu respondi, que essa pergunta é muito importante. Me perguntaram assim, é, professora, como é o privilégio da vida de um cristão? Eu precisava saber. E aí eu respondi, qual é o privilégio da vida de um cristão? Primeiro, é ser justificado por Cristo mediante o sacrifício na cruz do Calvário diante do Criador. Esse é o maior privilégio. Não adianta nada o ser humano viver a vida inteira aqui na Terra e não ter conhecimento desse sacrifício que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, simplesmente para nos justificar diante do nosso Criador. Justificar de quê? Justificar do nosso pecado. Ele tomou o nosso lugar e o castigo que era para nós, como disse o profeta Isaías, estava sobre ele, né? Por isso que ele é o príncipe da paz, porque ele fez as pazes entre nós e o nosso Deus. Existia uma demanda grande entre nós e o nosso Deus por conta do pecado. E Jesus se colocou, vamos dizer assim, na brecha, né? Para nos justificar, entregando sua própria vida em nosso lugar. Então, esse é o maior privilégio da vida do cristão, é ser salvo por meio da pessoa de Jesus Cristo, ter certeza de salvação. O segundo é ser cheio do Espírito Santo. Aquele Espírito que Jesus falou assim para os discípulos, que ele iria voltar para o Pai, mas que ele iria enviar um outro Consolador. E esse ficaria com a gente até a consumação dos séculos. Ou seja, a gente não iria ficar órfão, a gente não iria ficar sozinho aqui na Terra, mas que a gente ia ter a companhia dele o tempo todo, enquanto vida. Então, o maior privilégio da vida do cristão, depois da salvação, é ser cheio do Espírito Santo, a ponto de transbordar para outras vidas, a ponto de outras vidas serem influenciadas por nós. Porque não adianta nada eu pregar tanto e não viver aquilo que eu prego, não é? Eu influencio as pessoas mais com o meu comportamento e com as minhas atitudes do que com o meu verbalizar, do que com a minha palavra. Né? Tem pessoas que falam e não diz nada, porque a conduta, o comportamento, as atitudes não condiz com a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Então que nós possamos nos desprender de tudo que nos desfoca de buscar a presença do Senhor, de todos os embaraços, que nós possamos deixar todos os embaraços, como diz que está todos os dias tentando atrapalhar a nossa vida cristã, que nós venhamos servir de exemplo para outras pessoas, que outras pessoas possam alcançar, dar um passo e se aliançar com Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então, primeiro, fica aqui o resumo de tudo. O primeiro privilégio do cristão é ter certeza da salvação porque foi justificado por Cristo. E o segundo é ser cheio do Espírito Santo a ponto de transbordar e influenciar outras vidas. Passou disso, é pura vaidade, como disse Salomão, sabe Salomão, é pura vaidade e aflição. Aflição não é perturbação mesmo de espírito. Tudo vai passar, tudo vai ficar aqui. E o que a gente vai fazer? Então, precisamos ser uma fonte que transmite vida, que gera vida em outras vidas. Que Deus abençoe a vida de vocês e tenha um dia bem abençoado. Em nome de Jesus.